Nossa, então estamos nós aqui diante da maior, mais antiga e mais bem preservada estrutura aqui de Roma. Ela é o Panteão e ela foi construída como um templo para todos os deuses. Esse daí entre 27 e 25 antes de Cristo, ou seja, antes do cristianismo, antes mesmo de Jesus nascer. É uma estrutura assim impressionante, né? Essa estrutura atual aqui, ela é de 180 depois de Cristo. Então eu vou lá vou gravar o frontão dela aí, mas só a título de curiosidade é que o diâmetro, tá vendo que ele é redondo, tá? Só aqui que ele tem um frontão retangular, aqui na frente também desculpa, tem um recuo aqui retangular, aqui tem um frontão triangular, mas essa peça aqui que é do século I, II antes de Cristo, só a título de curiosidade, o raio dele é igual à altura. Então vocês vejam que tudo foi calculado, né? Então aqui nós temos vestígios aí da arquitetura romana mesmo, né? São os arcos romanos, olha que coisa perfeita, mas é enorme. Não, é muito grande. Olha, tudo feito com micro tijolinhos, tá vendo? Que formam esses arcos decorativos e também de sustentação, né? Vou na parte frontal dele agora. Então aqui é a parte da frente do Panteão. Então essa parte de cá, ela foi incrementada posteriormente, tá? Inclusive esse frontão aqui. Então embora esse frontão seja triangular, a parte de cá seja retangular com essas colunas, o interior dele é redondo. Nós vamos entrar agora lá, tem uma fila, né, mas a gente vai conseguir entrar. E ali tem um sarcófago de Rafael, né, e alguns reis italianos enterrados, né? E é uma coisa assim imensa, sabe? Então eu vou, olha, só para ter uma noção, quer ver? Olha, eu vou dar um zoom aqui pra gente ter uma noção, peraí, quer ver? Do tamanho das pessoas diante da coluna, tá vendo? Ó, daí que tá passando um grupo de turistas. Aqui, olha o tamanho da coluna. Perto das pessoas. É uma construção assim, é uma construção imensa, magnífica. Nós vamos entrar lá agora porque o teto dele é feito de uma arquitetura, uma engenharia totalmente diferente, porque dá para entrar luz. Nós vamos ver lá agora. Nossa, os deuses sejam louvados. É uma estrutura assim imensa. São 42 metros de raio e 42 de altura. E veja que coisa mais linda. Eles fizeram um óculo ali para entrar luz. E quando cai a chuva cai e escorre para os cantos. É uma coisa assim perfeita. Veja a arquitetura. É como se você estivesse num lugar que foi feito agora. É impressionante. Então o nome Panteão, ele vem do grego, que significa há muitos deuses, para muitos deuses. Então esse local era um local, como eu falei, para culto dos diversos deuses da Roma antiga, né? Porém aí no século VII, com o advento da igreja, né, do cristianismo, eles criaram então uma capela aqui para Santa Maria, e aqui então deixou de ser um panteão para ser
uma igreja dedicada a Santa Maria, que foi posteriormente então oficializada, isso em 1929. Nós vamos chegar ali perto, né, para ver, mas assim, são inúmeros detalhes, sabe? Veja as colunas aí coríntias, né? Ali também, então eu não sei o que era ali, né? Já estava, aquela estrutura já estava, devia ser para algum deus ali maior, sei lá, Zeus, que ficava ali, que eles desocuparam e colocaram então a Virgem Maria, né? Mas é inacreditável, sabe? Olha, que lindo. Olha lá. Então, veja, aqui nós temos então que cai a água da chuva, né? Chove, pode chover, mas eles criaram então um tipo de um bueiro aqui, ó, que drena a água, tá vendo, ó? Não pode acreditar nos romanos. Não tem erro. A água vai fluir para baixo, vai embora daqui de qualquer jeito. Então aqui nós temos um altar e um púlpito aí, totalmente bizantino, né? Olha lá, tem uma virgem ali, veja só, todinha dourada, olha lá, muito legal, tridimensional, isso do século VII, tá? Ali então a cúpula ali toda em mosaico, bem bizantino, muito linda, com as cruzes do cristianismo, né? Olha lá. Excepcional, lugar magnífico. Ou então, aqui dentro do Panteão tem diversos sarcófagos. E o mais importante deles é o sarcófago, para mim pelo menos, é o sarcófago de Rafael, né? Um grande pintor. Aqui nós temos aqui está o corpo dele. Ele faleceu aí de uma morte súbita, ninguém sabe ao certo do que foi. E essa Madonna então foi esculpida por um pupilo dele, Lorenzo Lodi. E então colocaram ela aqui em cima do túmulo dele, né? E olha que coisa mais linda, quer dizer, ele orientou para que fosse feito todo esse trabalho, né? Então eu procurei aqui, ele era um artista do Renascimento, né, assim como Leonardo da Vinci, 1483 a 1520, tá? Ele viveu aí pouco mais, quase 40 anos, né? Então aí tá a estátua dele. A estátua do pupilo dele fez para ele. Bom, então aqui nós temos o mausoléu de Vítor Emanuel II, também chamado de o Pai da Pátria, porque em 1861 ele reunificou e criou o Reino da Itália. Então aqui está o mausoléu dele, aí enfeitado com uma fita verde, branca e amarela, as cores da Itália, e ele está aqui, né? Ele faleceu em 1878, pouco depois que ele assumiu o reinado aqui. Bom, então, na verdade, essa construção ela é antiga, então houve outras construções aqui depois dela, né? Então essa construção redonda mais acima, isso é o Panteão, tá? O que foi colocado posterior aqui na frente é uma outra estrutura aí com anos depois, tá? É barroca. A gente consegue observar aqui pelas colunas, tá? E olha, ali a gente tem uma concha barroca, então isso aí é de 1500, 1600, tá? Todas
essas construções aí. Isso, esse vão aqui, eu tenho cá as minhas dúvidas, sabe? Porque isso daqui é bem para colocar santos ou paganismo, mas como isso daqui é posterior, é uma coisa misteriosa para mim. Olha só, quer ver lá em cima? Olha os arcos romanos, que coisa linda, dá uma olhada.